Eu compartilhar um pouco dessa sabedoria que Deus tem dado a ele. E nós, como igreja de São Paulo, pastor, recebemos com muita alegria. Amém? Os irmãos, sentem-se. Pode bater palma, mas senta, vai. Receba, com honra. Agora pode sentar. No entanto, hoje, especificamente, nós estamos mais alegres ainda. Sabe por quê? Ele não veio só na nossa conferência aqui, eu acho que é a primeira vez. A esposa dele, a pastora Márcia, está aqui conosco. Fica de pé, pastor. Vocês, mulheres, têm recebido daquilo que Deus tem dado a ela. A ela. Nós temos aqui 35 mil crianças nessa cidade. Isso é fruto, consequência da unção que Deus colocou sobre a vida dela. Vou te falar uma coisa: honre, reconheça quando Deus levanta alguém para te abençoar. Esse é o caso, esse casal. Amém? Pastora Luiz, fica completamente à vontade, a casa é sua e queremos beber daquilo que Deus tem para nos dar através da sua vida. Aleluia. Muito obrigado, pastor Wilson, por tanto carinho e generosidade. Mas eu quero cumprimentar todos os irmãos com a superabundante graça e a paz do Senhor Jesus. Que o seu coração hoje possa transbordar de graça, favor, que resulta em fé. Eu vou tomar isso aqui. O X não funcionou. Deu microfonia. Colocaram os limites para mim aqui, dos quais eu não posso passar. E eu queria compartilhar com você algo. Eu sei que é chato isso, mas eu quero compartilhar com você algo que eu estou precisando de ouvir. E eu prego para mim mesmo de vez em quando. Eu não sei quantos têm me acompanhado, trabalho lá em Goiânia. Nós passamos por uma cirurgia de cordas vocais e outras coisas mais em janeiro. Ficamos 2 meses praticamente em silêncio, sem poder pregar, nem conversar. Na primeira semana eu conversava com a minha esposa com mensagem de texto no celular. Foi um tempo de tribulação. E agora, quando nós começamos o jejum, e o Senhor colocou no nosso coração de jejuarmos pelas famílias, pelos casamentos, e a quantidade de milagres que Deus tem feito não dá para contar, a quantidade de testemunho que tem chegado. E no 3º dia desse jejum, nós tivemos um acidente, e o telhado da videira da Praça da Bíblia desabou. É o nosso 2º maior prédio lá em Goiânia. Cabia 2.500 pessoas. Acabou. É muito ruim quando você acorda de manhã e o prédio está lá. E aí quando chega a hora do almoço, o prédio ruiu. Essa semana terminamos de fazer a demolição do lugar. E aí você chega, olha, e você fica meio perplexo. Sabe o que quer dizer a palavra perplexo? É isso. Você fica simplesmente de queixo caído. Você não entende o porquê. Você não sabe o que você vai aprender. Você não sabe nada. E não faltam nesses momentos os detratores. Ontem, por acaso, um irmão da nossa igreja, que é responsável, por fazer certas manutenções, contratou uma pessoa para fazer um determinado serviço. Mas a pessoa estava fazendo de uma maneira muito mal feita. E ele chegou para ela e falou: olha, não é assim que nós queremos que seja feito assim, você não está fazendo da maneira que nós contratamos. E a pessoa ficou super nervosa. E sabe o que ela disse? Ela falou: por isso que o telhado de vocês caiu. Vocês não são gente boa, não. Deus está irado. Eu fiquei pensando, o telhado realmente caiu. E uma das razões eu já sei.
para o Senhor nos fazer mais humildes. Você sabe, lá em Goiânia, nós somos conhecidos, a Videira, como uma igreja que faz tudo com excelência, que faz tudo bem feito. É assim que nos conhecem lá, e eu acho muito bom porque é verdade. Mas agora, com o telhado caindo, nossa reputação foi para o lixo. Mas reputação no lixo, pastor Wilson, é a melhor coisa que pode acontecer com alguém. Quando você não tem mais nada a provar, mais nada a temer, você não tem mais nada a dever para ninguém, você está livre, querido. O Senhor nos chamou para a liberdade. Mas a tribulação veio. E agora nós estamos envolvidos num projeto de comprar um terreno para fazer estacionamento para a Videira do Bueno, Arena Videira. Toda a nossa atenção estava focada nisso. E de repente, com essa queda do telhado, agora eu não posso mais colocar minha atenção onde eu estava, vou ter que colocar atenção em outra coisa, porque eu sei que o Senhor vai me dar um prédio novo, melhor do que o que havia lá. Não tenho a menor dúvida disso. Mas são muitas frentes que às vezes nos pressionam, nos tensionam e produz cansaço, estresse e muitas vezes desânimo. Mas Paulo diz lá em Gálatas: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Eu não vou desfalecer, porque eu não estou cansado. A minha alma está renovada pelo Espírito Santo de Deus. E hoje o que eu queria compartilhar com você é justamente isso. Talvez, como eu, meu problema é pequeno. Meu problema não é nada. Eu estou preocupado com o carro dos irmãos. Eu estou preocupado de fazer um prédio. Isso não é problema. Mas alguns aqui estão passando por lutas. E às vezes com muitas frentes simultâneas. Às vezes é um problema de enfermidade que vem junto com o problema conjugal e de repente perde o emprego. Aí você fica com a tensão por todos os lados. Os inimigos te cercaram. E você pergunta: o que eu faço nessa hora? O que eu posso fazer num dia como esse? Pode ser que hoje seja a sua experiência, seja a sua história. Você não veio aqui por acaso. O Senhor hoje vai te dar vitória sobre todos os seus inimigos. A unção do Senhor está aqui, querido. E eu vou dizer para você: receba enquanto eu estiver falando. Porque às vezes eu vou liberar uma palavra de bênção, você rapidamente agarra ela dizendo o seu amém. Porque quando você diz amém, está dizendo: eu recebo isso na minha vida hoje, agora já é meu. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Existem momentos que nós não sabemos o que fazer, mas nesse texto, eu quero mostrar para você 7 coisas que Deus nos diz no meio da batalha. Quantas coisas, irmãos? Eu sei que parece muito, mas eu não vou passar da hora não. Então aqueles que me conhecem, sabem que normalmente eu não prego sermões assim. Ponto 1, 2, 3, 4. Mas nesse caso eu tenho que pregar porque é o que está escrito na palavra de Deus. Foi o próprio Deus que falou através do profeta 7 coisas que Josafá deveria fazer. Essas coisas não estão escritas por acaso. Estão escritas por causa de você, para a sua instrução, para a sua edificação, para que a sua fé possa ser alimentada hoje. Acabou o tempo de ficar de cabeça baixa. Acabou o tempo do choro. Alguns já choraram muito. Seu choro Deus tem visto, mas chegou o dia. O choro dura a noite, mas o sol da justiça já está nascendo sobre a sua vida. Pega a sua Bíblia, vamos ler a história. É um texto muito conhecido. Certamente você já deve ter lido na Bíblia, mas vamos ler juntos novamente. Aqui é como Goiânia, ninguém tem Bíblia, né?
Mas você tem no celular. Quantos tem no celular? Deixa eu ver. Aleluia. Qual que é a desvantagem? Eu acabei de chegar de Israel. E eu fiz um propósito. Na minha próxima viagem, você está convidado para ir, vai ser em novembro. Claro que você mesmo paga a passagem, eu estou só te convidando. Olha para cá. E eu fiz um propósito, na próxima viagem eu vou incluir na inscrição o preço de uma Bíblia. E vou dar para eles lá, e eles vão ter que me seguir na Terra Santa, olhando na Bíblia. Sabe por quê? Porque tem um espaçozinho para você anotar. No celular você não anota quase nada. Mas quando você anota, a palavra é gravada no seu coração. Mas pelo menos hoje, você vai gravar 7 coisas que Deus te diz no meio da batalha. Você está no meio da batalha, o Espírito Santo vai te falar essas 7 verdades hoje em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: depois disto, os filhos de de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, que na verdade são edomitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Veja, Josafá estava cercado. 3 exércitos, que o texto diz que era uma multidão incontável de homens. Estavam vindo contra ele simultaneamente. É como eu te falei, às vezes o inimigo coloca toda a sua artilharia em cima de você. E você às vezes se vê cercado. Você nem sabe qual situação resolver primeiro. Mas eu quero dizer para você que nesse dia você não está só. O Senhor, o Emanuel, é Deus com você. Nunca te deixa. Você não está só no meio da batalha. Ele vai pelejar as suas guerras em nome de Jesus. Josafá teve medo. Está escrito no verso 3. Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente a buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Presta atenção, leia o Velho Testamento sempre usando o Novo como óculos, como a lente. No Velho Testamento, a casa de Deus era feita de pedra, ficava lá em Jerusalém. Era o único lugar que Deus habitava no planeta. Único lugar. Mas Deus saiu de lá. No dia em que na cruz, o Senhor Jesus disse: está consumado. O véu que separava o santo do santo se rasgou de cima para baixo, porque foi Deus quem rasgou. E normalmente você pensa que o véu rasgou para você entrar, o que está certo. Mas tem uma verdade maior do que essa. O véu se rasgou para Deus poder sair. Porque agora, com o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, você se torna uma casa limpa e apropriada para a presença dEle. Agora a casa de Deus somos nós. Individualmente somos templo, mas também coletivamente. É glorioso. Meu Deus, aqueles que são sensíveis à presença. Esse lugar está tomado da presença de Deus. Porque quando nós nos reunimos, uma casa é edificada, porque cada um de nós é um tijolo. E o que Josafá diz? O Senhor diz:
que aquilo que nós clamássemos aqui, no dia da adversidade, no dia da peste, no dia do telhado que cai, no dia que os inimigos se levantam, o Senhor diz que o clamor que se faz aqui vai ser ouvido no céu. Nós estamos na casa do Senhor. Você pode clamar, você será ouvido. Mas quando você clamar, não faça uma oração de alguém que não é filho. Há uma grande diferença entre a oração de quem não é filho e a oração de um filho. Quem não é filho, ele fica implorando: Deus, por favor, me ouve desta vez. Oh Deus, porque esse está implorando porque não tem proximidade. Mas se você, como filho, chegar assim diante do seu pai não vai ficar alegre. Quando você fala com seu pai, você não precisa de implorar, basta contar. Às vezes você chega chorando. Lembra quando você era criança? Você chega chorando, até soluçando, não consegue falar. O que o seu pai te diz? Calma, respira fundo, me conta o que está acontecendo. Mas conta devagar. E aí você respirava e o soluço continuava, mas você contava, mas você falava: meu pai vai resolver essa questão. Está me entendendo? Filhos chegam diante do pai com completa segurança. Olha como Josafá orou, olha que oração gloriosa. Tu és o Deus eterno, o Deus grande, não há ninguém que te possa resistir. Tu és soberano, tu governas sobre as nações. Só faltou dizer: e eu sou teu filho. Mas ele fala: e nós somos o teu povo. Nós somos povo de Deus. Então, muitas pessoas acreditam que tem que fazer a oração do pecador o resto da vida. O que é a oração do pecador? Jesus contou uma parábola dizendo que um pecador e um fariseu subiram ao templo para orar. E diz a Bíblia que o fariseu orava de si para si mesmo, dizendo: graças te dou, ó Deus, porque não sou como esse pecador aqui do lado. Eu sou dizimista, eu faço os meus jejuns, eu lidero célula, já fiz até cursão em CTL. Mas o pecador do lado, como é que ele orava? Deus, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador. E Jesus disse que esse foi embora para casa justificado. E aí nós pegamos esse texto e ficamos pensando que devemos orar assim o resto da vida. Não, essa oração você já fez no dia em que você se entregou para o Senhor Jesus. Não sei como foi, não sei onde foi, mas deve ter tido um momento, talvez no encontro, que você ergueu a mão e você falou: Deus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no teu livro. Esse dia você foi salvo. Na hora que você foi salvo, você se tornou filho. Uma vez que você se torna filho, você agora é herdeiro. Você tem direito de abrir a geladeira, você pode abrir o armário e pegar o biscoito que está guardado, você pode usufruir da televisão, mudar de canal, você está em casa. Filhos que estão em casa sentem a liberdade da presença do Pai. Quantos se sentem em casa aqui? Porque o seu Pai está presente. Quando o Pai está presente, nós nos sentimos em casa, no meio de todos que são irmãos. Aleluia! Vamos continuar lendo. Ainda não cheguei no versículo que eu preciso chegar. Verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Mas os nossos olhos estão colocados em ti. Não sei como proceder, Senhor. Não sei como agir nessa situação. Mas os nossos olhos estão em ti. Aguardamos, ó Deus, o teu socorro, a tua santa instrução. Todo Judá estava em pé diante do Senhor. Eu gosto dessa cena. Como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todo mundo. Não ficou ninguém na salinha de criança. Todo mundo em pé na presença de Deus, clamando. O milagre vai acontecer. Então,
veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Aqui você pode começar a anotar. Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Verso 17. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro. Saia ao encontro, encara o inimigo, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Eles estavam de pé, agora todos se prostraram, porque a palavra do Senhor foi liberada. Verso 20. Pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram o quê, meus irmãos? Desbaratados, derrotados. Quais são as 7 coisas, então, que o Senhor nos diz? Vamos ler o verso 15 novamente. Deixa o 15 para mim aqui na tela, por favor. E disse: dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Primeiro, não temais. Essa é a primeira palavra que o Senhor diz para você hoje. Não tenha medo. Não tenha medo. Josafá não era alguém extraordinário, ele viu um grande milagre, mas a Bíblia fala que ele teve medo. Você também eventualmente pode sentir medo, mas rejeita em nome de Jesus. Faz como Josafá, mesmo com medo, ele foi orar ao Senhor. E a sua oração nem foi para expressar o medo, mas expressar a glória de Deus. Então, em vez de alimentar na sua mente pensamentos de derrota, comece a proclamar que o Senhor já venceu os seus inimigos que vieram contra você. Não alimente pensamentos de frustração, nem de desapontamento com o Senhor. O Senhor não é o autor dos seus problemas. Em vez de falar de medo, fale a palavra do Senhor, contando a grandeza de Deus. O que produz o medo? Por que nós sentimos medo no dia da luta, no dia que o inimigo se levanta? Por causa de um conceito, uma mentira que o diabo plantou na nossa mente, em algum momento da nossa vida. Mesmo sem querer fazer isso, muitas mães ensinam assim para os filhos. Não é verdade? Talvez você ouviu sua mãe dizendo: se você fizer isso, Papai do céu não gosta mais de você. Eu ouvi quando era criança. O que acontece? A criança faz. Na hora que ela faz, ela é inteligente, ela pensa o quê? Deus não gosta de gente como eu. Deus não gosta de mim. Estou com um problema agora. Isso vai sendo levado depois. E quando você chega à vida adulta, você esquece quando aprendeu. Mas a mentira do diabo permanece. Qual que é a mentira do diabo? Você está passando por luta, mas como tem pecado na sua vida, Deus vai te deixar na mão.
Deus não vai te socorrer, porque tem algum erro na sua vida. Mas eu estou aqui para te dizer uma boa notícia. Não tenha medo. O Senhor não vai te livrar por causa da sua bondade, por causa da sua justiça. Ele vai te livrar porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quanto tempo dura a misericórdia de Deus? Então hoje ela já se renovou. Então a ira de Deus pode vir sobre você agora, filho? Não, sabe por que não? Porque sobre a sua vida, a misericórdia do Senhor dura para sempre. E se a misericórdia dura para sempre, não importa o que foi o seu passado, você não pode perder a sua salvação, você não pode perder o seu lugar na glória. Por quê? Porque a misericórdia dele permanece. Não importa o que tenha acontecido, você pode chegar com confiança, a misericórdia continua. Lamentações 3:23 diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por que as misericórdias se renovam a cada manhã? Porque todo dia você peca. Todo dia você precisa da bondade de Deus na sua vida. E hoje eu quero te dizer, a misericórdia já se renovou a seu favor. Deus tem pensamentos bons, planos bons a seu respeito, para te dar o fim que você deseja. Amém, querido? Então não tema, não tema. Lá em Isaías 41:13, o Senhor diz, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Isaías 43:1 diz, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, te redimi, te perdoei, te justifiquei, e agora te chamei pelo teu nome, tu és meu. Você pertence a Ele. Primeiro porque Ele te criou, mas depois foi perdido. E Ele veio e te comprou de volta. O nome disso é redenção. Você foi redimido pelo sangue do Cordeiro. E o sangue nos fala muitas coisas. Mas uma coisa que você nunca pode esquecer é que o sangue é o preço que foi pago por você. Era o preço que Deus exigiu. Uma vida sem pecado para pagar pelos seus próprios pecados. Cristo veio. E a vida dele é tão grande, que ele sozinho é maior do que todos os homens que vão pisar nesse planeta durante toda a história. Porque todos os nossos pecados foram colocados sobre ele, passado, presente e futuro, fomos comprados. Quem é comprado tem um dono. Quem é comprado tem um Senhor. Eu não sou mais meu, eu pertenço a Ele. E Ele está te dizendo, não temas então, não tenha temor, porque eu cuido do que é meu. Ninguém vai te roubar, porque eu cuido do que é meu. Ninguém vai tocar em você, porque você é a menina dos meus olhos. Eu cuido do que é meu. Eu te comprei, custou muito caro. Não vou deixar ninguém tocar em você. O Senhor te diz, não tema, não tema. Oh Senhor Jesus. Lá em 1 João 4,18. 1 João 4,18. A palavra do Senhor diz assim, no amor não existe o quê, meus irmãos? No amor não existe medo. Mas preste atenção, o amor aqui não é o seu amor. O amor aqui é o amor de Deus por você. Leia o versículo com esse entendimento. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Nenhum de nós aqui tem um amor perfeito. O único que é amor perfeito é o amor de Deus. Então, é como se estivesse dizendo, o perfeito amor, o amor de Deus, tem o poder de lançar fora todo o medo na sua vida. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem medo não está sendo aperfeiçoado no amor de Deus. Mas quando você entende que é amado,
Por isso você tem que ouvir isso constantemente, porque nos esquecemos toda semana do quanto nós somos amados. Temos que contar para você toda semana do preço que foi pago por você, do quanto Deus anseia por você e quer ter você para Ele. Quanto mais você entende que é amado, mais seguro você fica. Se Ele me ama, Ele vai ouvir a minha oração. Se Ele me ama, Ele não vai me deixar sozinho. Se Ele me ama, vai me proteger contra o inimigo. O inimigo está agindo, já cercou ao derredor, mas essa guerra não é minha, essa guerra é do Senhor. Deus vai pelejar as suas guerras nesses dias também. E não importa qual é a sua guerra. Às vezes você é um pastor, você passa por guerras específicas, não é? Outros aqui são profissionais que têm guerras específicas, mas de uma maneira ou de outra, o inimigo procura atacar a todos nós, mas a promessa do Senhor é de vitória para todos nós também. Vitória é a sua história, vitória é aquilo que o Senhor vai te dar e já tem dado e conquistado na cruz do Calvário. Você quer vencer o medo? Lembra o quanto você é amado. Segunda coisa que Deus disse. Primeiro Ele disse o quê? Não temais. Volta lá para 2 Crônicas 20, verso 15. Primeiro Ele disse, não temais. Segunda coisa, nem vos assusteis. Essa é a segunda coisa que Deus te diz no meio da guerra. Não é? Não fique. Vou traduzir para você. O que é esse assustar? Significa ficar desanimado, perder as forças, desfalecer. Não é? O contrário disso, no Novo Testamento, Paulo diz, é bom ânimo. Bom ânimo, 2 Coríntios 5, verso 6, temos portanto sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Então, nós temos sempre bom ânimo. Quando você enche a sua mente, como diz esse cântico, como diz o Salmo 23, da bondade de Deus, e declara que a bondade, a misericórdia, a graça de Deus te perseguirão. Você pode correr o quanto quiser, a graça vai perseguir você e vai te achar. Então, tenha bom ânimo. Essa é a palavra de Deus para você no meio da sua guerra. Não desfaleça, não se canse de fazer o bem. A seu tempo você vai colher e a colheita já está às portas. O seu milagre está mais perto hoje do que estava ontem. Deus já está fazendo algo novo. Vou te dizer uma coisa. Todas as vezes que Deus está prestes a levar você para um novo nível, o diabo desfere contra você o seu pior ataque. Então os ataques do diabo são um sinal. Qual sinal? O diabo já viu o que eu não estou vendo. Os anjos já estão se movimentando. Eu vou ser alçado a posições novas do meu ministério. O ataque pior é feito quando você está prestes a ser promovido. A Bíblia fala que Davi estava morando em Ziclag, e os amalequitas vieram, colocaram fogo em tudo, Davi não estava lá, e levaram as mulheres e as crianças embora. Quando Davi chegou com os homens, diz a Bíblia, choraram até perder as forças. Mas diz a Bíblia que Davi se fortaleceu no Senhor, teve bom ânimo. A Bíblia fala que ele perseguiu os seus inimigos e trouxe tudo de volta. E mais ainda, eles trouxeram o despojo, não é? Então Deus nunca te restitui o mesmo tanto que você tinha antes. Quando Deus te restitui, você se torna mais rico do que o que você era antes. O seu casamento restituído vai ser muito melhor do que o que você tinha antes. A sua história vai mudar completamente. Você que tem orado para se casar, vou te dizer uma coisa, o Senhor vai te restituir os anos de angústia, os anos que você chorou sozinho, sozinha, e quando acontecer vai ser rápido, vai ser rápido.
Você entendeu o que eu quis dizer? Às vezes eu estou falando algo, mas o Espírito Santo está apontando o dedo no seu coração e dizendo: ouça, porque isso é para você. Tenha bom ânimo, não se permita desfalecer, não se permita desmaiar, não é? Essa é a palavra. Em Isaías 41:10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não temas, diz o Senhor, eu sou contigo. Meu nome é Emanuel, Deus contigo, Deus conosco. E Ele está dizendo: o Senhor não pode negar o seu nome, então Ele é por você, Ele não é contra você. Está me ouvindo? Muitas pessoas, quando passam por problema, elas imediatamente pensam que é Deus vindo contra elas. E elas falam: chegou o dia do acerto, Deus agora veio para acertar contas. E aí, Deus é que vira o adversário. Mas o que a palavra do Senhor diz em Romanos 8? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por você. Ele joga no seu time. Ele não passou para o campo do adversário, nem abandonou o jogo. Ele continua jogando do seu lado. Essas coisas que têm acontecido não vêm do Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura. Quantos creem que Deus é bom? Muitas vezes eu sou acusado na internet, pessoas me acusam de que enfatizo demais a bondade de Deus. Eu vou te dizer, eu acho que enfatizamos pouco, porque temos pouca noção do tamanho dessa bondade. Desde o princípio, o diabo quer convencer o homem que Deus não é bom. Deus não quer que você come, Eva, porque Ele sabe que no dia que você comer, você vai ser como Ele. Por isso Ele está te privando, porque Ele não é bom. Essa ideia de que a bondade de Deus cessa é que produz medo. Mas eu quero dizer para você algo: Deus é bom. E temos que vir cantar toda semana isso. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Terceira coisa que o Senhor te diz no meio da batalha. Primeiro Ele diz, 2 Crônicas 20:15. Primeiro Ele diz: não temais. Segundo, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Terceiro, a peleja não é vossa, mas de Deus. Terceira coisa que o Senhor te diz: a guerra não é sua, a guerra é minha. A batalha não é sua, a batalha é do Senhor. É o Senhor quem vai pelejar por você. Você não vai ter que erguer um dedo, só vai sentar e contemplar a vitória do Senhor. Sentar e contemplar a vitória do Senhor na sua vida. Eu sei que isso para muitos é quase um escândalo. Quer dizer que eu não tenho que lutar? Não, você vai lutar, mas essa guerra é do Senhor. Então espera nele, no meio do seu problema, espera no Senhor, porque Ele está dizendo que essa luta não é sua. Foi isso que Davi disse, quando ele foi enfrentar Golias. Ele disse: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Levante hoje com a ousadia de Davi e declare isso: do Senhor é a guerra não é minha. Se levantaram contra mim, mas eles não tinham ideia do que estavam fazendo. Esses demônios não tinham ideia do que está acontecendo. Eles tentaram me destruir, mas eu vou me levantar mais próspero, mais abençoado, com a influência ainda maior do que eu tinha antes. Mexeram com a pessoa errada. Mexeram com a pessoa errada. O rei peleja por você. O rei está do seu lado. E se ele peleja por você, quem pode ser contra você? Moisés também disse isso. Lá no Mar Vermelho ele disse: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que vocês estão vendo hoje
nunca mais vão ver. Por quê? O Senhor pelejará por vós. Quer dizer que Deus não mudou. A promessa continua sendo a mesma. Ele vai pelejar por você. Amém, querido? Interessante que no hebraico a palavra salvação é Yeshua. E Moisés disse: hoje vocês vão ver a salvação, o livramento que o Senhor vai dar. No original, Yeshua. Naqueles dias, eles viram Yeshua. Eu quero dizer para você, nesses dias, você vai ver a salvação do Senhor na sua vida. Aquilo que parecia perdido vai ser restaurado e restituído. Parece que não tinha mais solução, era um caso perdido, mas Yeshua entrou em ação. Esse é o nome dele. O nome dele é Salvador, salvação, porque é isso que ele faz e ele quer fazer. Ele quer te salvar do desemprego, da pobreza, te salvar do pecado, da escravidão, do vício, te salvar de um casamento ruim, te salvar de um ministério estéril e infrutífero. Ele quer te salvar. Ele não veio para te ensinar como se salvar. Ele não veio para te dar 10 passos de como se salvar. Ele está dizendo: eu sou a tua salvação, eu vou te resgatar. Quantos estão me entendendo o que eu estou dizendo? Essa é a promessa do Senhor. Eu creio na promessa do Senhor. Grandes coisas estão por vir em nome de Jesus. Quarta coisa, verso 17. Pula para o 17 agora. Quarta coisa que Deus nos diz no meio da batalha: neste encontro não tereis de pelejar. Então, quarta coisa, tomai posição. Olha a ordem bíblica. Posicione-se. Tomar posição é posicione-se. Não seja alguém sem posição. Posicione-se. E aí eu gosto muito do versículo 20, porque Josafá está se posicionando para a guerra. E ele diz o quê? No verso 20. Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Vamos ler junto em voz alta? Crede no Senhor e estareis. Crede. Isso é chamado visão 20 por 20. Creia no Senhor. Creia no Senhor vosso Deus. E você está seguro. Você está seguro. Mas o texto manda posicionar não só com relação a Deus. Manda posicionar-se com relação à liderança. Profeta aqui é aquele que fala da parte de Deus. Não é necessariamente aquele que prevê coisas, mas aquele que fala debaixo de inspiração. Hoje eu estou aqui com esse microfone falando debaixo de inspiração. E qual que é o posicionamento? Creia no Senhor vosso Deus, você vai estar seguro. Mas creia nos homens de Deus que estão no meio de vocês, e vocês vão prosperar. Esse é o posicionamento. É posicionar por essa visão. É posicionar por essa mensagem. Mas também é posicionar pela nossa prática. Posicionar pela nossa estrutura. Pela nossa identidade como igreja. Precisamos de gente posicionada. E é isso que o diabo mais teme. Porque o que o diabo quer é que as pessoas sejam desigrejadas. Esses dias para trás, antes de eu viajar, encontrei uma pessoa e eu já a conhecia. E eu falei: onde você está frequentando? Qual igreja você está indo? Ela falou: eu frequento a maior igreja evangélica. E eu fiquei pensando: será quem? Assembleia de Deus? Que igreja será essa? Aí ele completou e disse: eu frequento a igreja dos desigrejados. Vou dizer para você o que eu disse para ele. Eu só falo com amor e carinho. É verdade ou não é, pastor Wilson? Só com amor e carinho. Eu falei para ele:
Falei, filho, você simplesmente é orgulhoso demais. Quando você diz que é desigrejado, você está dizendo que numa cidade como Goiânia, de mais de 2 milhões de habitantes, não tem ninguém qualificado para falar algo para você? Tem milhares de igrejas nessa cidade, não tem nenhum pastor que você pode dizer, eu aceito o que ele está falando. Ninguém, porque você é o máximo, não tem ninguém acima de você. Você é o que sabe, é o que tem, e você agora é autossuficiente, não precisa de mais ninguém. Não, pastor, não foi isso que eu disse. Não, não é isso que você disse, é o que você vive. Porque o seu posicionamento fala da sua crença. O posicionamento fala se é humilde ou se é arrogante. Deus que me livre. Meu Deus do céu, quando você é um homem de Deus humilde, as crianças edificam você. Mesmo que você frequente uma célula, que o líder não teve educação primária, como a gente diz lá em Goiás, ele começa a conversar, contou, concovou, comoçou, e você fala, o que ele está dizendo, meu Deus? Você é tão culto, tão capaz, mas se você for humilde, Deus vai falar na boca dele para abençoar a sua vida, para mudar a sua história. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O nome disso é posicionamento. Posicione-se. No tempo de guerra, não é hora de você desigrejar. Não é hora de você dizer, estou desapontado, eu sirvo a Deus há tanto tempo, o que está valendo para mim isso agora? Não caia nesse erro. No tempo da guerra, venha para o culto. Venha para a reunião, senta na frente, fala para o Senhor, Deus fala comigo hoje, que eu receba hoje do orvalho, do favor do céu, mas não fique sozinho, posicione-se no dia da guerra. Posicione-se, creia em Deus, você vai estar seguro, mas creia nos homens de Deus, e você vai prosperar. Deus vai abrir portas na sua vida. Palavras serão liberadas na sua vida. Meu Deus do céu, como é bênção. Você está na vida da igreja. Eu recebo testemunhos o tempo inteiro. De irmãos dizendo para mim, eu nem conheço. Às vezes são aqui de São Paulo, porque eu sei, 011 é daqui. E eles dizem, pastor, você liberou aquela palavra naquele dia, eu estava na minha casa. E Deus, na mesma hora, disse, é para você. E Deus fez um milagre. Você falou e orou para a mulher ter filho. Pastor, eu estou querendo ter filho, tem 12 anos. Aí, mostra a foto do teste positivo para mim. Tem preço isso? Tem preço essa comunhão? Não tem preço, querido. Não tem preço a libertação que tem acontecido nos encontros. A salvação que tem mudado a história, não só da pessoa, mas dos filhos e dos filhos dos filhos dela. Porque você se posicionou. Não tem preço que paga um negócio desse. E as pessoas vêm me dizer que ser desigrejado é uma virtude. Porque eu não concordo com as coisas erradas que acontecem. Procura alguém certo, meu Deus do céu. Procure alguém, procura a sua turma. Olha para cá. Só vou te falar uma coisa, muito amor e carinho. Semana atrasada alguém me mostrou um vídeo de um pastor que foi disciplinado. Na verdade foi excluído da igreja. E era um pastor que tinha milhões de seguidores, porque o que ele fazia era bater na igreja. Porque a igreja é isso, os pastores são aquilo. E aí o que acontece? Isso atrai atenção. As pessoas vão lá curtir, vão dizer, é isso mesmo, alguém tem que falar umas verdades. Mas Deus não gosta quando falam de você, porque você é filho. Você fica achando que Deus gosta que essas pessoas façam isso? Você está enganado. Você pensa que elas é que são homens e mulheres de Deus? Você está muito enganado. Elas estão produzindo uma imagem errada de Deus. E quando você passa uma imagem errada de Deus, você é como Moisés tocando na rocha. Você não vai entrar na promessa. E o que acontece? O ministério passa. Essas pessoas passam. Repentinamente elas tombam e caem. Repentinamente.
alguém me falou de uma pessoa que estava falando mal de nós, aqui no litoral de São Paulo. Me mostrou algumas postagens, falando mal de você. Vê se tem cabimento um negócio desse. Fala mal, porque ele é o profeta, é o santo, é aquele que sabe, é o que tem. Aí aconteceu. O que acontece com todos esses que se acham maravilhosos? Um homem foi na internet e denunciou ele, dizendo que ele estava tendo um caso com a esposa. Aí, ele veio e disse, não, isso aconteceu, mas foi só uma vez e não está acontecendo mais. Aí a mulher veio também e falou, eu é que estou ficando mal nessa história, todo mundo aí é bonzinho, mas eu vou contar a verdade. Eu tenho um caso com esse pastor há 18 anos. 18 anos. Um cara que consegue trair a esposa 18 anos e a mulher não descobrir, é profissional. Tinha que fazer um filme de Missão Impossível. 18 anos, meu Deus do céu. E a mulher também é uma proeza, que o marido nunca desconfiou durante 18 anos. Mas por que Deus trouxe à tona? Podia continuar vivendo assim, como muitos estão vivendo, não acontece nada. O negócio é que ele resolveu falar mal de você. Aí o Senhor falou, calma lá, você não vai tocar nos meus filhos não. Aqui em casa é assim, um irmão respeita o outro. E Deus então coloca o holofote, Deus traz a luz. E é bom que seja assim. Por isso, posicione-se. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com quem fala na sua vida. Por que o texto diz? Ouça os profetas de Deus e você vai prosperar. Por que diz isso? Porque quem você ouve pode determinar até o seu destino eterno. Se você ouve a pessoa errada, você pode ir para o inferno junto com ela. Tão sério é isso. Você deveria ser muito criterioso com quem você ouve, com o que você assiste. Veja se tem um selo do Evangelho na vida da pessoa. Veja se ela está exaltando e centralizando a Cristo. Só veja isso, porque o que nós precisamos é de Cristo, de homens e mulheres que sustentem o testemunho do Evangelho nessa geração. Fala para o seu vizinho, posicione-se, irmão. Quinto, já estou acabando, aleluia. Quinto, diz assim, neste encontro não tereis de pelejar. Então, quarta coisa, tomai posição. Quinto, isso aqui é assustador, fica parado. Fica parado. Você está igual, você está atarefado como Marta, correndo de um lado para o outro, tentando resolver o problema. O Senhor está te dizendo, para agora, fica parado. Para. Está me ouvindo? Eu aprendi uma coisa. Num dos nossos jejuns, Deus falou comigo uma palavra. E Ele disse o seguinte, quando o diabo perguntar para você, o que você vai fazer agora? Responda para ele, nada. Deus vai fazer por mim. E eu aprendi isso, e é isso que eu faço. O teto caiu, pastor. E aí juntou repórter de tudo quanto é televisão, saiu no Brasil inteiro. Minha reputação foi para o lixo. Aleluia. E alguém que estava lá no momento, falou, pastor, ele não é crente. O que você vai fazer agora? Isso é a pergunta do diabo. Ele quer que você faça alguma coisa. Ele quer que você faça. Mas cuidado, enquanto você espera o seu milagre, não vai agir como Abraão e produzir um Ismael. Fica parado. O Senhor vai fazer o milagre, não é você. O Senhor vai fazer. Ficar parado nos fala também de descanso. Descansa o seu coração. Você pode estar tendo pressão de todos os lados, mas mantenha a sua fé inabalável. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Essa palavra, fica parado,
Permaneça na posição. É a mesma palavra que está lá em Efésios capítulo 6, verso 13, quando Paulo diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, qual que é a palavra? Permaneça inabalável. Permanecer significa o seguinte: fica na posição de vitória. Nós estamos na posição da obra que já foi consumada. Se a obra foi consumada, isso significa que a sua vida começa com tudo pronto, tudo feito. O que está pronto? A sua justiça já foi dada, a sua salvação já é eterna, e a sua vitória é uma hiper vitória. Você agora é mais do que vencedor. Qual que é o problema de muitos? Estão procurando obter aquilo que já tem. Isso é uma angústia, é muito ruim. Você ir toda semana para o culto para tentar ser salvo de novo, porque você acha que durante a semana perdeu a salvação. Não, fica na posição, permanece. Você já é salvo, você já é justo. Ah, pastor, não sou, um dia eu serei. Quem sabe um dia eu poderei dizer que sou justo. Pode parecer humilde, mas você está negando o que Deus diz a seu respeito. Cristo agora é a sua justiça. Permaneça na posição. A vitória também é uma posição. O diabo já está derrotado. Você não tem que derrotar o diabo, você tem que contar para ele que ele já está derrotado. Deus permite que ele ainda haja para o nosso bem, para você desenvolver a sua musculatura espiritual de fé e aprender verdades no meio da guerra. Mas a vontade de Deus é que você permaneça, fica parado. Permaneça na posição da obra consumada. Tem pessoas que oram e pedem para Deus ficar mais perto delas. Eu quero contar para você que pensa isso. Você já está tão perto de Deus que nem na glória você vai estar mais perto. Porque o Deus que você crê já está dentro de você. Não procure Deus fora. Não tem que subir na montanha e gritar por Ele. Você pode sussurrar, e dentro de você, você vai ouvir a voz suave dele falando ao seu coração. Porque você já foi aproximado pelo sangue. Sexto, no verso 17 diz: tomai posição, é a quarta coisa. Ficai parados, é a quinta. Sexta, veja o salvamento que o Senhor vos dará. Veja o salvamento que o Senhor nos dará. Preste atenção, nós não estamos envolvidos numa obra humana não, querido. Essa obra é obra de Deus. E a prova que ela é de Deus é só você olhar ao derredor. Gente salva e transformada pelo poder do Evangelho. Quem luta contra você, luta contra o Rei dos Reis. Quem peleja contra você está indo contra o próprio Cristo. Quem pode ir contra Ele? Quem pode prevalecer contra você? Por isso o diabo te odeia, por isso o mundo te odeia, porque eles sabem, a vitória já está decretada sobre a nossa vida. Já está decretada. Agora, como é que eles tiveram vitória naquele dia? A Bíblia fala que Josafá mandou que cantores, levitas, vestidos de ornamento sagrado, marchassem à frente do exército, dizendo, aqui está dizendo qual é a música que eles cantaram. É aquela que é repetida em vários lugares do Velho Testamento e do Novo. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E enquanto eles cantavam, colocou Deus emboscada contra os inimigos. Eu amo esse texto. Olha para cá. Eu já preguei várias vezes esse mesmo texto. E toda vez que eu pregava, antigamente, eu enfatizava o poder do louvor.
O poder do louvor. Quando você canta ao Senhor e louva ao Senhor, há um poder envolvido. Enquanto você louva, Deus peleja as suas guerras. Eu continuo crendo nisso. Mas agora, o Espírito Santo me mostrou que não é um louvor qualquer. Não é cantar qualquer música. Temos que ficar muito atento à letra. É preciso cantar o que está escrito aqui. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque tem canções que são da lei. Se atentamente eu ouvir a voz do Senhor e cumprir todos os mandamentos, então Ele virá e me abençoará. E as pessoas estão louvando com isso. Mas isso não é o louvor que desbarata o diabo. O que desbarata é o louvor que declara: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quantos creem que Deus é bom? Deus é bom. E Ele quer operar hoje na sua vida de maneira nova e maravilhosa. Lá no Salmo 107, verso 1, diz assim, Salmo 107, 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor. Quantos aqui são remidos do Senhor? O Salmo está dizendo, se você é remido, diga isso. Diga o quê? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos dizer junto? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Você foi resgatado. Tem gente que acha que nós enfatizamos demais a bondade e a graça de Deus. Eu acho que temos que enfatizar mais ainda. Nós estamos engatinhando. A gente sabe muito pouco a respeito da graça de Deus. Há muito ainda que o Senhor quer nos revelar. Amém, querido? Esse louvor da bondade de Deus é tão poderoso. Deixa eu ler isso com você. Lá em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 12. Foi o dia em que o templo foi inaugurado. E hoje, que eu percebi nessa reunião, é algo semelhante ao que aconteceu naquele dia. Mas até o final do dia vai ser mais forte e mais intenso sobre a sua vida. Você não vai embora como você chegou. A glória de Deus vai tocar na sua vida. Mas a glória de Deus, ela tem que ter um ambiente para se manifestar. Olha o que diz a Bíblia. E quando todos os levitas, cantores, isto é, Asaf, Emã, Gedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, o linho fino é Cristo, a justiça de Cristo, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com ele até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, qual que era o louvor? Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa foi a música que eles cantaram. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. É a nuvem da glória de Deus. Quando você entende a bondade de Deus, seu coração se enche de fé na bondade de Deus. Deus não é o seu adversário, Deus é o seu Pai. Você entende a sua bondade, confia na sua misericórdia. O resultado é que glória de Deus vai se manifestar nesse lugar. Ah, pastor, eu não mereço o milagre. Você vai receber porque Ele é bom, não porque você é bom. Está me ouvindo? Quando o milagre ocorrer na sua vida, você vai saber, Deus de fato é bom. Ele deu para quem não merece. Deus só abençoa quem não merece. Se você não merece, eu quero dizer para você, você está qualificado hoje para receber o milagre do Senhor. A glória veio.
Isso é uma coisa maravilhosa. Verso 3. Então, 14, perdão. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. E essa nuvem, diz o versículo, é a glória do Senhor que encheu a casa de Deus. Onde nós estamos agora é casa de Deus. E a glória veio, porque foi cantado isso. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam os remidos do Senhor que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam aqueles que foram livrados da mão do inimigo, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Alguém diga amém? Para encerrar. Ok. Eu até não queria, mas minha voz acabou. Mas amanhã ela está de volta. Sétima coisa que o Senhor diz. Volta lá para o verso 17. 2 Crônicas 20, 17. Primeiro, é a quarta coisa. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Qual que é a última coisa? Amanhã, saiam ao encontro, porque o Senhor é convosco. O que o Senhor falou aqui? Enfrente o inimigo com confiança. Pastor Wilson perguntou aqui, quem já tinha expulsado demônio. Muitas pessoas têm medo de expulsar demônio ainda. Mas de que elas têm medo realmente? Elas não têm medo do poder do demônio. Elas têm medo da acusação do demônio dizer, não vou sair, porque você é infiel, porque você não é santo. E aí, você passa vergonha. O que tem medo, na verdade, é da acusação. Mas o medo desaparece quando você sabe que o sangue de Jesus já cancelou toda a sua dívida, já lavou todos os seus pecados, e ninguém mais pode acusar você, porque é Deus quem te justifica por meio da obra de Cristo. Então, encare o inimigo, fala para o inimigo a palavra de Deus, a promessa de Deus. Não estou sugerindo que você seja pretensioso ou arrogante, não, você é apenas confiante, seguro. Mas, no verso 25, diz que o povo precisou de 3 dias para pegar todos os despojos da batalha. Havia uma grande abundância de riqueza. Essa riqueza eles não tinham antes do inimigo vir. Depois que o inimigo veio, se tornaram mais ricos ainda. Eu vou dizer para você, querido, o diabo tem roubado e tomado coisas no seu negócio, no seu trabalho. O diabo se levantou, mas você vai se tornar mais rico do que você era antes. A sua prosperidade vai ser notória a todos. E isso vai acontecer nesses dias. O inimigo já se levantou, mas nós estamos no ano da restituição do Senhor. Ele vai te restituir 120% mais. Essa é a graça dele na nossa vida. E sabe como é que você vai se lembrar desse dia? Olha o que diz. Diz assim: vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância, objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. 3 dias trabalhando o despojo, porque era muito. Avança. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale do quê? O lugar que o diabo se levantou. Deus diz, o nome desse lugar agora vai ser Vale da Bênção. Qual que é a promessa de Deus? Você vai se lembrar dos seus dias de luta, mas não vai lembrar como luta. Você vai lembrar quando você passou pelo vale e o vale se tornou uma bênção na sua vida. A bênção de Deus disponível para você agora. O Espírito Santo já está operando em você. Eu não sei quais inimigos se levantaram,
mas eu posso te dizer que todos eles cairão em nome de Jesus. E nós vamos cantar uma canção agora, e vai acontecer como foi naquele dia, quando começaram a cantar, o milagre do Senhor começou a acontecer no meio do seu povo. O Senhor vai desbaratar os seus inimigos em nome de Jesus. Seu filho que estava desviado será achado. Era uma ovelha perdida, mas já foi encontrada em nome de Jesus. Aquele vício que te persegue está sendo quebrado agora mesmo em nome do Senhor. Enquanto você ouve essa palavra, pessoas que estão lutando com vícios na internet, vícios, né, nessas coisas, eu quero te dizer, o Espírito Santo hoje te livra. Você vai passar o dia inteiro sem se lembrar de nada disso, porque o Senhor te chamou para a liberdade dos filhos. Você que tem passado luta de enfermidade, hoje é dia de cura na sua vida. O Senhor quer manifestar cura, livramento, e Yeshua está aqui para abençoar você. Você que tem tido luta financeira, a porta está aberta para você. Seu nome vai ser lembrado por um fornecedor, um amigo vai te indicar, e de repente a sua sorte vai mudar. O que você não ganhava em um ano, você vai ganhar em um mês. O Senhor vai fazer para que você saiba que Ele é o restituidor, e Ele te ama, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Alguém diga aleluia. Fique em pé onde você está. Os irmãos me dão liberdade de fazer uma coisa com você aqui hoje. Eu vou precisar que uma outra pessoa venha ler para mim, que é minha voz. Pastor Wilson, pega a sua Bíblia e vamos ler o Salmo 136. Mas nós vamos ler esse salmo responsivamente. O que é isso? Quantos estão me prestando atenção em mim? Por exemplo, verso 1. Eu vou dizer: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E você vai responder o quê? Por quê? Aí o verso 2 eu digo: rendei graças ao Deus dos deuses. Quantos compreenderam? Vamos fazer isso até o final do salmo. Quando chegar no final do salmo, seu coração vai estar incendiado pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Pastor Wilson, venha ler para mim. Consegue enxergar? Você tem o preto, vocês respondem o azul. Os irmãos entenderam? Eu vou ler e vocês vão responder. Respondeu o quê? Está baixo. Amém. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Ao único que opera grandes maravilhas. Aquele que com entendimento fez os céus. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminares. O sol para presidir o dia. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos e tirou a Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, e por entre elas fez passar a Israel.
mas precipitou no Mar Vermelho a Faraó e ao seu exército. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Aquele que feriu grandes reis e tirou a vida a famosos reis. A Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, cujas terras deu em herança a Israel, seu servo, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, e nos libertou dos nossos adversários, e dá alimento a toda a carne. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus. Tua graça me farta em todos os dias. Eu estou em suas mãos. Cante a bondade de Deus. Quando me levanto até me deitar, da vontade de Deus. É fiel em todo tempo. Estenda as suas mãos e louve ao Deus do céu. Em todo tempo tu és tão com todo o fôlego que tem, cantarei da bondade de Deus. A doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, a presença me conforta. Sei que é chorar, e amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem. Eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem. Eu cantarei da bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor.